O Atlético recebeu, então, uma proposta pelo João Marcelo, considerada baixa pela diretoria. Jogadores como o João Marcelo, que tem pouco ou nenhum aproveitamento, o que vocês acham que realmente o Atlético deve fazer com estes jogadores? Com o Atlético precisando aí se reforçar, sem muito dinheiro, o que é melhor? Responde aí pra gente. Apareceu boa proposta, vende, entendeu? Nem pensa, vende. Melhor usar como moeda de troca. Por que a gente está colocando isso? Porque muitos desses jogadores podem ser utilizados numa negociação em que o Atlético já traga um jogador para ser o reforço. Então, o que você acha melhor? Chegou o dinheiro, uma boa proposta, vende ou melhor usar como moeda de troca? Essa é a pergunta para vocês que estão aí e estão no youtube.com/otempo, youtube.com/@otempo esportes. O que você acha, Daniel Seabra? Melhor, já veio proposta, vende ou usar como moeda de troca? Eu acho que nesse momento do Atlético o melhor é usar como moeda de troca, né? Porque se você tem jogador que você não vai usar e tem um outro lá que você tá de olho nele, pô, vamos fazer aqui um negócio e tal, uma catira, né? Como a gente costuma dizer, eu mando pra lá, você manda pra cá e tá tudo certo. Agora, o caso do João Marcelo aí é emblemático, né? Muito. Porque o cara recebeu proposta, o Atlético tá estudando, ou falou que não, né? Não sei. Falou não. Mas, sinceramente, assim, o que a gente viu do João Marcelo pra falar que sim, que não, que tem que ter proposta, que vai, que não vai? Eu não vi nada. Aí, o cara não tem chance. O Cuca não põe o cara pra jogar, ele não parece que ele tá no grupo, mas não tá. Então, eu acho que agora o Atlético tem que usar a criatividade, tem que usar moeda, fazer moeda de troca, porque não vai contratar alto mesmo, então pelo menos troca alguém que não está sendo usado aí. Mas esse caso do João Marcelo aí, para mim, é um dos grandes mistérios da humanidade. Viu? 2 milhões de dólares a proposta do Shabab Al-Ahly, cerca de 10,8 milhões de reais, o Atlético achou baixa. O que você acha, hein, Lélio, sobre essa pesquisa? Apareceu proposta, vende, boa proposta, obviamente, né? Ou melhor usar como moeda de troca? Ô, Dimar, eu gostaria que ele permanecesse no Atlético, mas vender por 2 milhões de dólares, não. Não ouço o Lélio, tá, gente? Não tô ouvindo o Lélio. E o Frossá não tá me ouvindo. O Frossá não tá ouvindo o Lélio, está vazando aqui, nós mas estamos tá ouvindo o vazando Frossá. aqui. Mas de qualquer maneira, agora o Frossá tá nos ouvindo. Tá nos mas ouvindo, eu não Frossá. venderia o João Marcelo. Eu prefiro que ele permaneça no Atlético e o Cuca faça com que ele jogue melhor, treine melhor e possa utilizá-lo nos jogos também. É o que eu penso. Então vamos com ele. Frossá já está com a gente, é isso? Frossá, me ouve? Tudo bem, Dimara? Eu Você tô ouço bem, perfeitamente. você. Não tive a Que honra ótimo. de ouvir o Lélio ainda. A gente tá Vamos ver com se um eles probleminha aqui, mas arrumam resolvendo, mas tô ouvindo vocês perfeitamente, sim. E você, o que você acha? Lógico que a proposta do Shabab aí foi baixa, né? 2 milhões de dólares. Mas assim, jogadores como o João Marcelo, né? Que são aproveitados ou nem são aproveitados. Você faria o quê? Você venderia quando aparece uma proposta boa ou você usaria como moeda de troca? Por que isso? Porque o Atlético precisa dar alguma vantagem para quem ele está negociando, né? E colocar jogadores Então, faz parte. Dimara. O que você acha? Sem dúvida. Então, eu penso sobre o João Marcelo o seguinte, como disse o Seabra, né, um jogador que a gente teve a oportunidade de ver pouquíssimo até aqui. Conceitualmente, entre as duas opções, eu prefiro colocar o jogador como moeda de troca numa outra negociação do que vender. Agora, cá entre nós, qual tipo de jogador o Atlético conseguiria contratar envolvendo o João Marcelo como moeda de troca? E deixando claro aqui, eu não tô desvalorizando o garoto não, tá? Pelo pouco que eu vi dele, me parece bom jogador, entrou bem nos jogos, mostrou que tem uma boa condição ali de jogo aéreo. Agora, a gente vai falar em envolver o João Marcelo, um jogador que teve pouquíssimos minutos pelo Atlético como moeda de troca. Certamente a gente não está falando, né, de trazer um jogador de primeira prateleira. O Atlético, por exemplo, precisa de um volante titular. Quem tem um volante em condições de ser titular do Atlético vai topar uma troca envolvendo o João Marcelo? Acho que não. Então, assim, a dúvida na minha cabeça é: vende ou não vende? Eu acho que o João Marcelo não é hoje um jogador que te dá essa possibilidade de você usá-lo como moeda de troca. 2 milhões de dólares não é um valor que, meu Deus, vai mudar o cenário do Atlético, então eu não venderia por esse valor, assim. Pra mim, nessa dúvida, vende ou não, a resposta é não. Mas eu não consigo ver
um cenário em que o João Marcelo conseguiria hoje ser envolvido como moeda de troca por algum jogador que vai chegar para resolver o problema do Atlético. Acho que se for trocar o João Marcelo em alguém, vai ser trocar o João Marcelo em alguém do patamar do João Marcelo. E aí eu acho que não faz sentido, deixa o menino aí. Chegou, tá buscando seu espaço, jogou muito pouco com o Cuca. É uma característica que no elenco hoje só tem ele e agora talvez o Isaac. O Isaac acabou de voltar, é também um centroavante, mas é um centroavante um pouco mais técnico. O João Marcelo é um pouquinho mais centroavante referência do que o Isaac, na minha opinião. O Fábio Gomes, que eu achei que até poderia ser reintegrado, aparentemente não vai. Então eu deixaria o João Marcelo aí, justamente por não enxergar, viu, Dimara, a possibilidade dele ser usado como moeda de troca num negócio interessante efetivamente para o Galo. Aproveitando e falando dessa questão, né, eu vou até pedir para eles colocarem a arte aqui para vocês se lembrarem dele, do Juan Portilha, que é o volante do Tajeres. Ontem à noite circulou, a gente tem uma arte dele que a gente até mostrou ontem, então vamos colocar aqui de novo só para o pessoal relembrar. Circulou ontem à noite a história de que o Atlético teria feito uma nova proposta por ele, né, já estava na mesa dos dirigentes do Tajeres, mas aí hoje conversando, né, com gente da diretoria do Atlético mesmo, a explicação que eu tive foi a seguinte, que o Tajeres só quer vender o Juan Portilha e o Atlético nesse momento não tem condição de compra, então o que o Atlético estava tentando um empréstimo, né, com quem sabe ali na frente, com a possibilidade de compra, algo assim, mas o Tajeres só quer vender o jogador. Então, para trazer esse Juan Portilha, o Atlético teria que desembolsar dinheiro mesmo, né? Se fosse um patrocinador, se fosse um aporte, se fosse de alguma coisa. Então, ele que tem as principais características aí, que é o que o Cuca deseja para o time e tudo mais, tem esse empecilho aí que o Tajeres só quer por venda. Fizeram sim uma nova proposta, imagino que, sei lá, deve ter colocado algum jogador, não sei qual que foi a proposta, a segunda proposta, mas o Tajeres realmente só quer se for por venda, Lélio Gustavo. Ou paga ou não tem. Então vamos aguardar, né? Fazer o quê? Mas tá difícil essa situação, hein? Porque esse jogador, bom, só para lembrar, é uma prioridade neste momento para o Atlético você contar com as características dele, né? De um homem de marcação forte, como já dissemos aqui, que pode sair junto para fazer a saída, a construção lá de trás, como gostam de falar. Mas aí o clube quer receber à vista. Tá certo, e aqui? É só para lembrar, o Atlético resolveu tirar de lá o Alan Franco, quando não aceitou a proposta deles. Então, é a chance aí também de dar um troco, né? Por que não? E você, Daniel, ou paga, né? Ou dá a quantia de dinheiro que eles querem ou não tem negócio. Provavelmente, então, não tem negócio, né? Porque pelo que a gente tem ouvido aí do discurso do Atlético, tanto de todo mundo, né, que a gente ouve. A cada dia que a gente ouve aí uma entrevista, uma reunião, uma coletiva, um blá blá blá, é sempre mais ou menos a mesma história, sempre a mesma conversa. Não vai fazer grande investimento, e aí tá um investimento razoável para grande, né? Então, em vista do que vai ser uma aposta, é improvável. Eu acho que o Tajeres está certo, né? O jogador está aqui. Jogador, né? Você quer o jogador? Paga e leva. Quem quiser, não é só o Atlético não, São Paulo, Flamengo, quem quiser. Quer o jogador, tá aí, ó, beleza. Paga X e leva e tá tudo certo. Assim como o Atlético pode fazer a mesma coisa também. Se alguém vier aqui contratar o Alan Franco, como o Léo falou, o Hulk, o sei lá, quer levar, leva, mas tem que pagar. Então, eu acho pouco provável que vai acontecer, né? É isso, né, Frossá? Ou paga, né? Ou então não tem negócio com o Tajeres. Eu imagino que essa segunda proposta tem envolvido algum jogador, né? Assim, porque se não é para envolver dinheiro, né? Ou envolver pouco dinheiro, não sei o que aconteceu nessa segunda proposta. Mas o que eu ouvi hoje, mais cedo, é que não adianta, eles querem venda mesmo. E eu tô com o Seabra, acho que o Tajeres está certo, o Portilha é titular absoluto lá,
jogador que já tem convocações aí para a seleção da Colômbia, tem sido convocado com alguma frequência, 3 jogos até aqui pela seleção colombiana. O que me deixa preocupado com essa janela do Atlético, Dimara, sendo bem sincero, é uma impressão que eu tenho, e aqui é impressão mais do que informação, de que o Atlético só vai fazer negócio sem colocar dinheiro na mesa. Ou seja, vai tentar, como brincou o Seabra, aí uma catira, né? Vai tentar um empréstimo para pagar lá na frente. Eu lembro que no bate-papo que rolou com o Paulo Brax na semana passada ou retrasada na Arena MRV, a Laura Rezende, nossa colega de imprensa, repórter do Globoesporte.com, Claro, ela fez uma pergunta ao Paulo Brax que era a que eu ia fazer, né, a Laura? Um abraço pra ela. Eu ia fazer a seguinte pergunta, que foi a que a Laura fez. Olha, a gente sabe que o orçamento do Atlético tá complicado, o orçamento tá restrito, o Atlético tá sem dinheiro, com problema, beleza. Mas existe algum orçamento para essa janela do meio do ano para contratação que seja pouco, mas tem algum dinheiro separado para isso? Nós vamos usar isso aqui para comprar algum jogador? E o Paulo Brax ficou naquela... Não respondeu, basicamente, assim. Respondeu sem responder. Ah, depende, não é tão simples assim, porque tem também valor de salário. A Laura até insistiu corretamente. Tá, mas tem algum dinheiro separado para compra de direito econômico? Ele não respondeu nem que sim, nem que não. Eu tenho a impressão, e mais uma vez repito, a impressão de que o Atlético não vai comprar ninguém nessa janela. Vai tentar exatamente isso, um empréstimo, ou um jogador em fim de contrato, o cara rescindiu lá, tá livre no mercado, vem meu filho. Como aconteceu, por exemplo, a questão do Dudu, né? É um jogador que estava livre no mercado, o Atlético não comprou os direitos econômicos do Dudu diretamente com o Cruzeiro, né? Foi um jogador que estava livre naquele momento. Eu acho que vai ser negociação nesse esquema. E nesse esquema com o Portilha não vai rolar. A informação que você tem é a mesma que eu tenho, Dimara. O Talheres quer vender. Se for para sair, é um titular do time, tem que ser com venda. Então o Atlético deve ir atrás de outros nomes, pelo que a gente apurou. Já existem outros 2 nomes, não sei quem são, mas já existem outros 2 nomes no radar do Atlético. Jogadores com características parecidas com as do Portilha, mas é chato a gente entrar numa janela ciente que o time precisa de alguns jogadores, de contratar alguns jogadores para algumas características específicas, né? Esse primeiro volante, sem dúvida, é a principal carência, sabendo que o clube não tem uma capacidade financeira para isso. O Atlético está tentando aí, né, especulando no mercado, trazer um jogador sem custo e pensando em jogadores de nível alto, isso é muito difícil. Quem tem, não quer vender, e se for para vender, quer vender por uma grana alta, coisa que o Atlético não tem hoje para colocar na mesa, né? Você sabe que eu ouvi hoje, Lélio, Dani, Frossal, o nome é Denilson, que é o volante do Cuiabá, né? É Denilson que ele chama. Aí eu falei, uai, mas como? Né? Porque tem a questão do Davidson com o Cuiabá. Eu falei, mas então... Aí eu já não sei se eles estão fazendo uma grande composição, paga ali, pega aqui, vem aqui, mas eu ouvi esse nome. Mas eu falei, já é muito difícil, né? Porque primeiro que, né, a questão com o próprio Cuiabá. Eu também não lembro muito dele, não. Acho que é Denilson mesmo. O Diogo vai conferir aqui pra mim, mas acho que é Denilson que chama o volante do Cuiabá, foi um nome que eu ouvi. E nessa questão aí que você tá falando, Frossá, de não ter dinheiro para contratação, a gente ouviu isso, né, Lélio? Aquele dia que a gente teve por lá, que não tinha 1 centavo. Tô mentindo, Lélio? Não. Pois é. Aí eu voltei a perguntar. Palavra oficial do clube. Palavra oficial do clube. Aí eu voltei a perguntar hoje se era isso, se usaria criatividade e tudo mais. A pessoa disse que não pode cravar que seja realmente isso. Ou seja, pode ser que entre aí alguma parte em dinheiro. Mas que era mais ou menos por aí. Eu falei, bom, criatividade, só criatividade não vai trazer esse volante. Eu acho isso. O que você acha, Daniel? Não vai, né? Assim, mas realmente também aí... Haja criatividade, né? Mas é ficar chovendo no molhado, né? O Atlético vem falando sistematicamente que não vai investir. A janela vai ser como o Frossá disse ali. Vai ser uma janela que vai praticamente passar em brancas nuvens aí, a não ser que apareça um negócio de ocasião, uma catirazinha aqui, uma troca ali, beleza. Fora isso, não vai. Então não vai. Eu acho que essa janela pro torcedor do Atlético que tá vendo as carências do elenco, não do time, mas do elenco, ela vai ser meio frustrante, vai ser decepcionante, porque o Galo tem 3 grandes objetivos aí esse ano. Tem Brasileiro, tem Sul-Americano, tem Copa do Brasil. Com esse elenco e sem contratar, eu não sei, vamos ver o que o Atlético vai priorizar aí. Ô, Dimara, eu é entendo... Denilson mesmo, tá, gente? Só pra o Diogo olhou, é Denilson mesmo, o volante do Cuiabá. Se for o que já jogava lá, é um jogador de pegada. É interessante, seria interessante mesmo. Agora, só uma coisa aqui. A gente sabe, né, das dificuldades do Atlético.
ficar sem arena, isso claro que impactou também. Claro. Mas o Atlético ele deveria ter se programado, Dimara. Que ele já sabia certeza. que janeiro, fevereiro, março, abril. Quando é que foi reaberta a arena? Em maio. Sim. E esse período todo ficaria para reformar o gramado e tudo mais. E que teria um prejuízo. O Atlético ele joga lá na arena para ganhar 2 milhões e meio a cada jogo. Com estacionamento, com dinheiro de bilheteria. É uma coisa que no início ele penou, né? A gente se lembra que era praticamente um lucro só de 50%. Hoje, certamente, o lucro chega ali na casa dos 90%. Isso. Você tem 90%, 2 milhões e meio de renda. Então é uma grana que tá fazendo falta. Claro, que fez falta. lógico. Mas o Atlético tinha que ter se programado melhor também no ano onde ele celebra, por exemplo, um contrato, né, que é o maior da sua história, do patrocinador Master, Sim. onde ele ganhou 60 milhões de reais. Isso. Então, é uma série de coisas que eu ainda não consigo entender, para falar a verdade. Eu também tenho dificuldades em alguns momentos. Você tem dificuldade também, Frossá? Só lembrando, o Denilson tem 24 anos e no início da temporada o Fortaleza se interessou por ele, tá? É o volante do Cuiabá. Não tô falando que o atleta tá contratando, tá, gente? Tô falando que eu ouvi este nome, que poderia ser um dos outros 2 nomes que o Atlético tá trabalhando aí. Também me perguntaram onde é que eu arrumei que tem 2 nomes. Falei, eu ouvi assim do passarinho, vai. Nossa. Aí então, a foto dele, sobre ó. Esse é o Denilson. Bom, bom que ilustra aí o nosso comentário, né, Isso. Dimara? Eu não tenho informação nenhuma sobre o jogador, mas só pra gente falar um pouquinho sobre ele passou pelo Sub-20 do Atlético, tá? Curiosidade. Ah, você tá brincando? Denilson jogou no Sub-20 do Atlético em 2020, jogou no Sub-20 do Galo em 2020. Eu abri a ficha dele aqui, aí eu tô vendo aqui no OGol, que é um site muito bom, inclusive, jogou ao lado de Savinho ex-Galo hoje do City. Eu falei, uai, mas onde? Aí eu fui ver a ficha, jogou no Sub-20 do Atlético. Pois é, depois do Sub-20 do Galo não ficou, ele saiu pra... Pois é, aí jogou no Bangu e depois chegou no Cuiabá em 2022 e aí ficou 22, 23, 24, 25 no Cuiabá. Tem números interessantes nesse ano de tempo em campo, né? 23 jogos, então é titular por lá, 1 gol e 1 assistência até aqui na temporada. É um jogador que, assim, eu não sei se é um cara que chegaria pra resolver o problema não, viu, Dimara? Dando a minha opinião aqui. E ele é um cara, pelo que eu me lembro, um pouco mais segundo volante, assim, não é aquele 5 que o Atlético hoje tá desesperado atrás, não, mas não é vamos ver, combate, né? Esperar pra ver se esse realmente assim, até um cara que tem um porte físico interessante, tem uma pegada interessante, mas não é aquele cabeça de área que resolveria o problema na minha concepção, pelo pouco que eu lembro dele em partidas do Cuiabá. Mas enfim, eu tô com o Lélio, assim, né? Essa questão do planejamento para essa janela, o Paulo Brax menciona ali no papo com a imprensa, né? A situação da primeira janela, que foi a janela mais densa do Atlético, quando o Atlético de fato fez investimentos, colocou uma grana alta em vários jogadores, trouxe vários jogadores, e ali foi o planejamento montado ali para a temporada e a estruturação do time. Beleza, mas assim, praticamente todos os clubes, depois de um semestre jogando as partidas, eles vão identificar alguma carência que não tinha aparecido no primeiro momento. Então, caso tenham gastado todas as fichas, financeiramente falando, na primeira janela e não deixado nada para correção de rota agora no meio do ano, para mim é um erro muito grave. Porque o Brax fala, por exemplo, da questão do volante. Quando o Atlético liberou o Otávio, havia uma avaliação interna de que não faria falta, no sentido assim, tem o Franco, tem o Fausto Vera, o Rubens pode jogar por ali, tem o Patrick, tem o Gabriel Menino, tem esse, aquele, o Ivan Roman pode ser volante de vez em quando, então vamos tocar aí porque eu acho que dá. Mas depois viram que não dá, e aí chega nesse momento de meio do ano, precisando contratar, jogador bom é caro, você não vai chegar e contratar um volante titular, né, por menos de, 4, 5, 6 milhões de euros. Então tem que ter uma reservinha de emergência, como a gente tem na nossa vida pessoal, né? Acontecer alguma coisa, você tem de onde tirar ali pra pagar as contas do mês e respirar. Clube de futebol é a mesma coisa. A gente sabe que a situação do Atlético tá muito delicada, a gente sabe da situação financeira do clube, mas se gastaram todas as fichas, né, financeiramente falando, no início do ano, e não deixaram nada pra agora, é um problema muito grave. E principalmente considerando que o mercado inteiro sabe que o Atlético é um volante. A gente sabe como é que é, né, Dimara? Todo mundo sabe que o Atlético é um volante. O Atlético liga pra um clube X. Eu tô querendo ser o jogador. Beleza, pra outros é 5, pra você é 10. Porque eu sei que você precisa. É uma lei óbvia de negociação em qualquer que seja
o contexto da negociação no futebol e fora dele, né? Então, boa sorte ao Paulo Brax, ao Vitor, porque achar esse volante que vai chegar para resolver o problema sem dinheiro no caixa, para mim é praticamente impossível. Eu tô com o Seabra nessa. E com criatividade. Realmente não vai ser fácil. Você vai ver, né? Esse Mundial aí, muitos jogadores que a gente não conhecia e tal. Sim. Por exemplo, esse filho aí do Fernando Redondo, que é o Frederico Redondo. Isso era a hora de ter um dinheiro e buscar esse cara aí, ó, 22 anos, novo, bom de bola e com a característica que o Cuca quer, né? Que o cara saiba jogar bola, né? Então, mas vai fazer o quê, né? Não tem, aí é difícil. E assim, às vezes a gente costuma dizer, né, Daniel, faltou planejamento, né? Aí as pessoas falam assim, não é que faltou, foi errado. Nesse caso, tô achando que faltou mesmo. Né? Às vezes é feito o planejamento. Às vezes o planejamento é todo errado, né? Tem isso também, né? No caso do Atlético, a gente vê vários buracos aí, né? Vários furos aí ao longo da coisa. A coisa vai acontecendo e a gente vai vendo o buraco aí, o furo. Do planejamento, né? Ou da falta dele, no caso. Não foi um planejamento errado. Não é que o Galo planejou e deu tudo errado. Não planejou, né? Provavelmente. Do jeito não. A gente não tá lá pra saber, né? Eu não vou lá pra saber, mas provavelmente, pelo que a gente tá vendo, não planejou. Porque agora que nós estamos vendo o reflexo do que foi lá atrás. E aí agora o Galo tá com um elenco, pra mim, um elenco curto. Um time que tem uma carência aqui e outra ali, mas um elenco que tem várias carências. Então, acho que faltou realmente planejar um pouco mais, pensando lá na frente. Faltou pensar na arena fechada, troca de gramado. Faltou pensar que o time teria competições aí pela frente, sejam elas quais forem, né? Estão 3 agora. Então, faltou, como tem faltado, né? Muita coisa aí para a SAF do Galo. E é isso, então, Fran, só queria te agradecer muito, querido, nos falamos mais no decorrer da semana, vamos tentar descobrir quem são esses volantes aí, como vai ser feita essa negociação e tudo, o pessoal fica assim, mas quem é? Eu falo, não sei, gente, mas qual é a não sei, a característica primeira que tudo tá indicando é que tem que ser um jogador, assim, que não vai ter que desembolsar muito, né, e aí, meu filho, aí só Deus na causa, né. Principal característica, barato, né, Dimara? O famoso bom, bonito, barato. Se achar, ótimo. Vem e joga no dia seguinte. Sempre um prazer, muito bom bater papo com vocês. Beijo pra você, pro Lélio, pro Seabra também. Nos vemos aí na próxima. Até mais. Valeu, Frossá. Obrigada demais. É isso, gente. Precisamos, né, ter mais aí. Vamos continuar as nossas pesquisas, não tão fáceis, né? Mas a gente continua.